Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor nos ensina que aqueles que conquistam as riquezas de forma com trabalho árduo e de forma honesta, perdura, sempre aumenta aquele que a palavra diz: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aquilo que se ganha segundo o temor, e o temor é o princípio da sabedoria, que é temer aquele que nos ensina, aquele que compadece do seu próximo, acaba emprestando o Senhor, mesmo não querendo nada em troca, porque o Senhor sabe até da intenção do coração, mas acaba emprestando ao Senhor. Mas aquele que acumula riquezas de forma ilícita, uma hora a palavra diz que tudo é como uma água que escorre das suas mãos. Uma hora acaba, porque tudo há um tempo e um propósito debaixo do céu. Até mesmo a cobrança daqueles que estão sempre conquistando segundo o seu mau caráter. Aqueles que o Senhor conhece, aquilo que é de forma ilícita, aqueles que amam o suborno, tanto que suborna como que aceita o suborno, aquele que não tem caráter, não tem o bom caráter, não segue os preceitos do Senhor, mas antes está sempre a oprimir o seu próximo e age como um ladrão, mancomunados, aonde a palavra diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor nos ensina: não invejais daqueles que prosperam desta forma, porque aquele que é sábio não está apto a dividir o espojo para com eles e tampouco seguir a sua tolice, porque sabe do seu triste fim, porque há um tempo aonde do Senhor não se permite escarnecer, assim como houve o tempo de semear a sua tolice, há um tempo de colher da sua própria tolice. O Senhor nada passa desapercebido dos seus atentos olhares. A palavra diz que tudo aquilo que é produzido nas trevas é revelado na luz, não há nada oculto que não venha a ser descoberto, não há nada escondido que não venha a ser conhecido, e ainda que algo que passe desapercebido dos meros mortais, diante daquele que os seus olhos estão atentos e está acima de todos, e a sua justiça é fiel e verdadeira, ele julga, ainda que suborne as leis terrenas, do Senhor não há como escapar. Ele é juiz de vivos e de mortos. Ele julga tanto no céu como na terra, como debaixo da terra. Nem mesmo a sepultura, a Sheol, está oculto diante dele, aonde todos aqueles que respiram, assim como os que já expiraram, assim como aqueles que ainda hão de vir, irão prestar conta diante dele no tribunal, e nada passa desapercebido dos seus atentos olhares, aonde a palavra diz que toda boca confessará que ele é o Senhor, todo joelho se dobrará diante dele, alguns para a desonra e outros para a honra. Aqueles que trocam a honra e a glória de Deus pela honra dos homens, amam o prêmio da injustiça e estão sempre a colocar outro fundamento, e não se alcança a justiça do alto por rejeitar aquele que podia os justificar. Nós não nos justificamos a si mesmo, embora estamos sempre examinando a si mesmo a fim de não serem achados como que faltosos. Rejeitamos todos os pratos de lentilha, porque a palavra diz que aquele que toma por empréstimo se torna escravo daquele que o tomou. Por isso, bem como diz Abraão, quando o rei de Sodoma vem lhe fazer uma proposta, e ele disse: de maneira alguma, tudo que eu tenho foi o possuidor dos céus e da terra que me deu.
Não tomei nem mesmo uma correia da vossa sandália, quando o rei lhe fez a proposta: te dou as fazendas e tu me dá a alma. Aí, embora a palavra diz que alguns dos que ali estavam tomaram, e aquele que, na verdade, troca aquilo que é elevado entre os homens pela salvação, onde nós prezamos pela salvação da nossa alma. Buscamos sempre aquele que é fiel e verdadeiro para cumprir a promessa de manter o nome escrito no livro da vida e alcançar as regiões celestiais. Mas aqueles que amam o prêmio da injustiça também, há um lugar ainda que depois que se expira, o verme come a sua carne, mas o seu verme não é consumido quando lançado no lago de fogo. Falamos da segunda morte. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.